Olá pessoal, eu sou o Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba. Estamos de novo de volta aqui no nosso canal, aqui no YouTube, também nas outras plataformas digitais, em todas. Vamos dar a luz aqui. Opa, melhorou. A gente está subindo os vídeos do Memória Capixaba para o YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, BitChute, Odyssey, X-Twitter, qual mais? VK, que é um site russo, né? Concorrente do YouTube, do Rumble. O Locals, a gente mandava os vídeos para o Rumble e para o Locals. O Rumble e o Locals o Rumble é dono do Locals, que são plataformas descentralizadas. O Rumble não, o Rumble é centralizado, mas o Locals não. Funciona como funciona o BitChute e o Odyssey e o Mastodon, que são plataformas descentralizadas, não tem um servidor central. É como se fosse um torrent ou um Bitcoin, mal comparando, tá? E a gente sobe para todas elas, né? O VK é russo, eu não estou subindo para nenhum site chinês ainda, né? Mas o Rumble está bloqueado no Brasil pelo senhor Alexandre de Moraes, né? E o Locals também, que são plataformas canadenses. Então, se você tem alguma liberdade de expressão, eles mandam cancelar você. É como a gente está vivendo hoje no Brasil, né? Infelizmente, né? Sem nenhuma liberdade de expressão. Aquelas cláusulas pétreas da Constituição brasileira, aquelas que não podem ser mexidas porque são pétreas, essas já foram para o ralo há muito tempo, né? E infelizmente algumas dessas plataformas estão sendo bloqueadas no Brasil, como o Rumble e o Locals. E que mais? Eu acho que são essas as plataformas, né? Até por uma questão de backup, né? Porque se você mantém os ovos todos numa cesta só, é um perigo. Isso já aconteceu comigo. Eu mantinha um canal do Memória Capixaba, com o endereço memoriacapixaba com ch@gmail.com. Ele sofreu 3 strikes e eu perdi o canal. Infelizmente tive que montar o canal todo de novo, novamente. Aconteceu no Facebook também. Eu quase perdi o Facebook, mas consegui resgatá-lo por conta de uma denúncia, né? Ou por infração das regras da plataforma Facebook, por conta de um índio pelado, fotos antigas de indígenas capixabas pelados, né? Lá no século XIX, e Luz del Fuego, que era uma artista capixaba brasileira que se apresentava nua. Aí eles mandam aquela chancela, pá, você está fazendo apologia ao sexo. Putz, que saco, né? Cara, é impressionante. Como se já não bastasse o YouTube com direitos autorais, que é um saco também, né? Tudo que você coloca no YouTube tem que ter cuidado. Se você cantarolar uma música, você pode ser bloqueado, o vídeo não monetiza, você pode até perder o canal. Imagina, né? Com a inteligência artificial do jeito que está evoluindo nesses últimos meses, né? Anos e meses, daqui a um tempo, se tiver uma música tocando lá embaixo lá, vai bloquear o canal. Né? E do jeito que estão agora filmes e fotos também, né? Você tá, sei lá, no metrô, você bate uma foto aqui sua, tiver alguém lá atrás, vai dar problema a fotografia. Então, as coisas estão bem difíceis. Nós estamos numa encruzilhada para decidir o que vai ser feito de todo esse conteúdo de milhões e milhões de terabytes de informação que circulam pela rede, né? Então, ou libera tudo de uma vez, ou então... Agora, baixa o VPN, tá? Existem alguns browsers, né, navegadores, que já tem VPN embutido. Vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, o Opera. Esse aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui. Esse é o Opera, o navegador Opera, que ele já tem aqui um VPN, ó. Tá aqui o VPN do Opera. Tá aqui, ó. Aí você pode ligar o VPN, já é embutido nele automaticamente, já é dentro dele. Você não tem que baixar nenhum aplicativo, né, nenhum plugin para esse navegador, né? Esse é o Opera.
Tem também que são concorrentes do Chrome, do Edge, do Thorium, do Firefox, etc. Tem também o Brave, né? O Brave, ele também é uma plataforma descentralizada, né? É um navegador também que, assim como o Tor, ele funciona meio que descentralizado. E ele também tem VPN embutida, né? Que você pode aplicar aqui, o VPN, ó. É o Brave Firewall VPN, tem ele gratuito, tem ele pago também. Com o VPN, o que o navegador faz? Ele engana a máquina substituindo o seu IP. Cada máquina tem um IP, cada máquina tem um identificador, como se fosse um CPF. Aqui também, o celular também, cada um tem um CPF específico. E o VPN, ele muda aquele número, como se você estivesse em outro local, em outro país. Aí você consegue enganar essas medidas arbitrárias, né, que estão acontecendo hoje no Brasil. Mas vamos lá, voltando aqui ao assunto, a gente continua com aquela série maravilhosa sobre subúrbios e bairros de Vitória, visitados pelo jornal Folha do Povo em 1953. Nós estamos fazendo uma série, essa é a 9ª matéria da série, chamada Visitando Bairros e Subúrbios, do jornalista Adam Emil, do fotógrafo Moacir Silva. São 20 vídeos, 20 ou 21 vídeos, né, que a gente vai ter que fazer. E agora a gente vai falar sobre Fradinhos, né? Já temos aqui Ilha de Santa Maria, Vila Rubim, Caratuíra, Alto Caratuíra, Contorno. Que mais? Esqueci. São 9. Forte São João. Né? E aqui, Fradinhos, o bairro das lendas. Riquezas que nunca foram descobertas. De onde vem o nome? Melhor iluminação, nivelamento da rua principal, linha de ônibus, limpeza da vala, suas principais necessidades. O cara, ele fez uma série de reportagens, né? Ia lá no bairro, conversava com os moradores, falava com os transeuntes, com o motorista de ônibus, com o carteiro, com a dona de casa, via se tinha cachorro abandonado na rua, se tinha valão, se tinha mosquito, esgoto, lixo, falta de iluminação pública e falta de água, que eram os grandes problemas de Vitória até os anos 60 foi assim, gente. Até os anos 70 foi assim. E para melhorar foi difícil, tá? Não foi fácil não, porque, como eu já falei em outros vídeos anteriores, os bairros nobres da cidade tava tudo certo. Né? Cidade Alta, Cidade Baixa, Parque Moscoso, Costa Pereira, Rua 7, General Osório, né? Constante Sodré, 23 de Maio, ali na região da Cidade Alta e Cidade Baixa, ali estava tudo bem. Porque esses melhoramentos já tinham sido feitos 30 anos antes, lá nos anos 20, anos 30. E os bairros da periferia da ilha de Vitória ficaram a ver navios, como se fala, né? Dizem os mais antigos moradores do bairro Fradinhos que o nome veio de fato dos tempos em que ali havia um convento de frades franciscanos. E é verdade mesmo. De fato, ainda hoje, em 1953, data da matéria para o Folha do Povo, jornal vespertino capixaba, ainda hoje pode-se ver em meio ao mato os escombros do que teria sido o mosteiro dos frades franciscanos. Em vista desse fato, aquela localidade passou a ser chamada de Fradinhos até os dias atuais. Muitas histórias são contadas a respeito do bairro, e uma delas diz que os franciscanos enterravam as suas riquezas nas paredes e em covas dentro e fora do mosteiro, né? Muitas escavações foram feitas, porém, até agora, não se teve notícia de terem sido encontradas essas riquezas. Até parece, né? Outra lenda, né, reza que na Pedra dos Dois Olhos, lá em cima, né, na Jucutuquara, existe um buraco onde grandes tesouros teriam sido guardados, né? Lá no Frei Leopardo. Era assim que se chamava a Pedra dos Dois Olhos na Jucutuquara antigamente, porque ali realmente era uma grande fazenda dos franciscanos, né? Frei Leopardo. E lá talvez, né, se encontrasse um tesouro, né, da igreja, né? Muitos exploradores tentaram em vão ganhar o fim da gruta, porém desistiram devido à falta de ar que se faz notar.
Que gruta é essa, hein? Uma gruta que você entra lá na Pedra dos Dois Olhos e não consegue entrar pela falta de ar? Será verdade mesmo? Por sua vez, outros admitem que descendo pelo buraco pode-se chegar ao centro da cidade. Não sabem, entretanto, dizer onde termina o túnel. Será verdade? Será que alguém sabe da existência desse túnel? Você vê um túnel que você entra por Jucutuquara, Fradinho, sobe, vai até a Pedra dos Dois Olhos, aí lá tem uma caverna, uma gruta, você entra na gruta e sai no centro da cidade. Eu não duvido, né? Além dessas lendas, muitas outras são transmitidas pelas pessoas mais idosas aos mais jovens, tendo por sua vez sido contadas pelos seus avós, pelos seus bisavós, e né, aquela lenda vem caminhando pela história de forma oral. Lendas ou não, o fato é que essas histórias são contadas e recontadas infinitamente. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar. Houve realmente um descolamento, né, da sociedade capixaba, especialmente com essas histórias que eram passadas de forma familiar, de forma oral, né, ali pelos anos 1970, quando a gente se descolou ali dos nossos avós e bisavós e a coisa dali para frente, né, ficou perdida. Muita coisa se perdeu nesse período aí, né? Eu tive, por exemplo, a morte do meu avô, que aconteceu em 1982. Eu tinha 17 anos quando ele faleceu em agosto, mês do meu aniversário, e ele tinha 86 anos, né? Então, infelizmente, eu não tive tempo para conversar com meu avô sobre essas histórias antigas, né? Uma pena. Mas esse descolamento aconteceu ali pelos anos 70, 80, e hoje em dia nem se fala, né? O jovem não quer nem saber. Se um jovem hoje de 15, 18 anos para conversar com um avô é a coisa mais rara do mundo e, infelizmente, né, as histórias vão se perdendo, especialmente as histórias de família, né? Aí segue aqui o jornal falando sobre Fradinhos, né? No fundo, talvez, exista alguma verdade sobre essas lendas, né? Assim como existem muitas lendas, muitas também são as necessidades do povo do bairro Fradinhos. Muita lenda e muita reclamação e muita necessidade também. Aí o repórter Adam Emil levantou aqui alguns problemas. São ainda os velhos moradores da localidade que contam que nos tempos o lugar era bem melhor que nos dias atuais. É claro que antes dos anos 50, era um fazendão, né? Uma grande fazenda onde vivia o Barão de Monjardim. Antes disso já havia uma fazenda anterior. Na época dos jesuítas ali havia realmente uma fazenda, a Fazenda Maruípe, que depois foi comprada pelo governo do estado, né? Ela serviu como plantação, como fazenda do estado. Lá tem o Horto de Maruípe, que também pertence ao estado, já pertencia nessa época, mas antes disso era um fazendão. Então ali havia vários sítios, né? Vários pequenos sítios e o grande sítio do Barão de Monjardim, que ia até lá na Ponte da Passagem do outro lado. Tudo ali pertencia ao estado nos anos 50. E os moradores, em 1953, já tinham saudade de como era morar no Fradinhos antes, né, dessa década de 50 aí, quando os trilhos dos bondes não atingiam ainda o final de Jucutuquara. O lugarejo era muito mais agradável. Ali residiam pessoas importantes da época, o que dava uma aparência de lugar abastado. As casas realmente, até hoje, tem casas lindas lá, né, gente? O clima bastante agradável, né? Com uma nascente que produz água boa, no córrego Fradinhos, famoso córrego Fradinhos, né? Com muitas casinhas bonitas. O bairro Fradinhos dá a impressão de uma localidade de veraneio. Um lugar calmo, onde se ouve durante todo o dia o cantar dos pássaros e das cigarras. Outra coisa interessante, né, é que a gente mora em Bento Ferreira há quase 50 anos e a gente ouvia cigarras, muitas cigarras. Era muito gostoso. À tardinha a gente ouvia o canto das cigarras, era muito legal. De repente elas simplesmente desapareceram, né? Aí continua aqui.
Tem-se a impressão lá no Fradinhos de uma instância do interior, né? Melhor, né? Parece mesmo um local de interior, uma fazenda, né? Até hoje é assim, tá? É constituído em sua maioria de funcionários, o bairro fica quase que deserto durante o dia. Apenas algumas vizinhas e algumas crianças brincando é que quebram a calma do lugar, o sossego do Fradinhos nos anos 50, né? Possuindo perto de 500 casas residenciais, o bairro apresenta relativamente muitos problemas que merecem a intervenção das nossas autoridades municipais. A falta d'água tem ocasionado aborrecimentos e dificuldades na maioria dos bairros da cidade, mas em Fradinhos também existem outros problemas, mas em Fradinhos não é notada a falta de água, porque tem um córrego lá, né? O córrego Fradinhos que desce da Fonte Grande, então sempre teve água lá. Disseram algumas senhoras de que é raro a falta do precioso líquido, e nas vezes em que sua falta é sentida, apelam para a nascente, que, como dissemos, produz água muito boa, ótima água. Os maiores problemas residem na falta da rede de esgotos, de calçamento, a iluminação pública, que é bastante deficiente, entre a Jucutuquara, Fradinhos e chegando até Taboazeiro e Maruípe. A falta de transporte coletivo também é um problema. Limpeza da vala, que é a vala que saía do córrego Fradinhos, entrava pela Jucutuquara, passava pelo estádio do Rio Branco, o Governador Blay, e saía para Maré, lá na Ilha de Santa Maria. Também a coleta de detritos nas ruas, né? Falta de coleta de lixo. A vala que corta Jucutuquara tem seu início no bairro, lá no córrego Fradinhos, como eu falei, né? Começa por um filete d'água e aos poucos vai se avolumando até alcançar a parte cimentada no final de Jucutuquara. Essa vala apresenta um cheiro desagradável, ela ficou aberta até os anos 40, gente. Até os anos 50 essa vala ficou aberta. Essa vala tem um cheiro ruim e dá um aspecto horrível, nada bonito ao tão simpático bairro, tanto Fradinhos quanto Jucutuquara, né? Os porcos, as galinhas, os patos, os cabritos, enfim, eles se alimentam de todos esses dejetos, né? Você vê que até os anos 50 havia naquela região alguns sítios, né? Com pato, galinha, marreco, papagaio, cachorro, gado, cabrito, porco, tudo isso ali no Fradinhos, né, gente? Então, realmente, foi um bairro muito bucólico nos anos 50, 60, até hoje continua com essa pegada. É um bairro legal para quem gosta de fazer caminhada também, porque pelo Fradinhos você sobe a Jucutuquara à direita ou à esquerda, você sobe a Fonte Grande. Eu já fiz essa caminhada, essa trilha, e você sobe até a Fonte Grande, que é o lugar mais alto aqui da Ilha de Vitória, e você consegue descer lá para o outro lado da ilha, até Santo Antônio, por esse caminho, tá? É uma caminhada bem legal, não é muito difícil, né? Criança pode fazer, uma pessoa de mais idade também pode fazer, não tem problema nenhum. Tem até um pessoal que faz umas caminhadas, todo mundo junto, trilha, os trilheiros, né? Você consegue fazer essa caminhada que é bem bacana lá no Fradinhos, né? Então é isso aí, gente. Essa é a 9ª matéria da série Visitando Bairros e Subúrbios. Fradinhos, o bairro das lendas, de Adam Emil, Moacir Silva, fotógrafo, para o jornal Folha do Povo, 16 de setembro de 1953. Então, pessoal, é isso aí. Eu sou o Fábio Pirajá. Esse é o projeto Memória Capixaba, sempre trazendo essas pesquisas, né, e jogando luz novamente na história do Espírito Santo, nesses jornais antigos que estão armazenados na Biblioteca Nacional. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.